12º dia do 3x3, Marcos 4, 5 e 6. Vamos à leitura, aos pontos mais importantes. Lembrando que o livro de Marcos ele é um pouco diferente do livro de Mateus. O livro de Marcos ele foca em Jesus como o servo, né? Jesus que veio para servir em vez de ser servido. Enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, né? Marcos apresenta Jesus como o servo, aquele servo sofredor. Lá em Isaías cita, né, que Jesus era esse Messias que serviria aos homens, que sofreria, e Marcos traz bem essas características. Tanto é que Marcos já começa do ministério de Jesus. Não relata nada sobre a infância, sobre o nascimento, já que é servo, o que interessa é o serviço, né? Então foca no que Jesus fez, né, no que ele serviu, e muito pouco no que ele ensinou, né? Temos aqui algumas parábolas, sim, mas nós vemos que o principal enfoque de Marcos é nas obras de Jesus. Lembrando que Marcos escreve para um público romano que não estava habituado com os costumes judaicos, então por isso esse enfoque prático, né? Marcos no capítulo 4 já está bem adiantado no ministério de Jesus, né? Que é um traço interessante desse evangelho. Capítulo 4 tem a parábola do semeador, né? Que é a palavra de Deus, é semeada nos corações, e cada coração é um tipo de terra, né? Um coração é a terra rochosa, outro é a terra que tem muitos espinhos, outro é uma semente que cai à beira do caminho, uma pessoa que recebe, mas Satanás já leva, e outra é a boa terra, né? Então, qual solo é o nosso coração? Essa é a pergunta dessa parábola do semeador, e a sua explicação no capítulo 4. Depois Jesus traz mais algumas parábolas, né? A parábola da candeia ou da lamparina, né, que era uma luz, né? Na casa se colocava a candeia para iluminar e se colocava no velador, no lugar alto. Não se colocava debaixo da cama, debaixo de um cesto, né? E Jesus fala isso, olha, a candeia, né, tem que ser colocada em lugar alto, né? Então ele está explicando aí vários ensinos, né? Com isso, dizendo também que com a medida que nós medimos, nós também seremos medidos, ou seja, aquilo que nós fizermos, né, aquilo que nós trabalharmos no Senhor, nós vamos receber a galardão por isso, dentre outros ensinos. A parábola da semente, que nós não temos uma explicação dela aqui no texto, mas o reino de Deus ele cai e de uma maneira sobrenatural ele cresce, ele se frutifica e depois ele gera frutos, né? E a parábola do grão de mostarda também é explicada em Mateus, que é quando o semeador semeia o grão de mostarda, que é a menor das sementes, não a menor de todas, mas a menor semente que o judeu conhecia. Então ela cresce e se torna a maior das árvores. Assim é o reino de Deus, né? Uma pequena palavra, uma pequena ação, ela gera grandes resultados. E aí, por que Jesus fala por parábolas, né? Novamente explicando, o versículo 33 e 34, porque as parábolas eram para selecionar os ouvintes. Aqueles que estavam interessados apenas nos milagres, não entenderiam os ensinos, não tinham a vida transformada. Mas aqueles verdadeiros discípulos que se interessassem pelos ensinos, procurariam gastar tempo entendendo as parábolas. E aí narra, né, Jesus acalmando uma tempestade, enquanto ele atravessava o mar da Galileia. E no capítulo 5, narra como, quando ele chega ao mar da Galileia, a cura de um endemoniado ali em Gerasa, ou Gadara. Novamente notando, né, em Mateus nós temos o relato de 2 endemoniados, Marcos relata apenas um. Não tem nenhuma contradição nisso, né? Onde tem 2, tem 1, né? Então, Marcos foca aqui no que estava pior. E interessante que Jesus atravessa uma tempestade para curar esse homem, né? E aqueles homens daquela cidade, né, que vai relatar que eles rejeitam a Jesus. Então há milagres que afastam, né? Há milagres que são para separar, há outros por sua vez que são milagres que atraem. Logo em seguida, né, Jesus volta para a Galileia, né, atravessa de novo o mar e ele atende ali o pedido de cura de um homem, né, Jairo, que estava com a sua filha doente, depois até morre. E enquanto ele estava nesse caminho, uma mulher enferma o aborda no meio dessa jornada, né? Uma mulher gentia. E interessante que tanto a filha de Jairo quanto essa mulher enferma tem o número 12, né? A filha de Jairo tinha 12 anos e essa mulher enferma estava doente há 12 anos também. Então, uma judia e outra gentia. Isso aqui é uma figura clara, né?
de Israel e da igreja, né? A filha de Jairo é Israel, né? Jesus vai curar Israel em breve, futuramente, mas enquanto isso, no meio do caminho, existe uma igreja que Jesus cura, sara, liberta, uma igreja gentia, e essa figura maravilhosa, nós não vamos aprofundar nisso, mas é um fato maravilhoso. E o capítulo 6, né, narra aí Jesus chegando em Nazaré, uma cidade ali da Galileia, onde ele fora criado, e os seus irmãos, né, a palavra aí, irmãos, é adelphos, é o irmão mesmo, né, tem alguns católicos dizendo que não, que é primos, né, mas não, a palavra para primo no grego é singênes. Então aqui são irmãos mesmo de Jesus, né? Narra o nome deles aí, fala também que tinha irmãs que estavam se escandalizando nele, não estavam acreditando que Jesus era de fato o Messias, né? E Jesus fala, olha, não há profeta Senhor a não ser na sua própria terra, e Jesus não realiza ali muitos milagres. Depois ele dá instruções aos 12, né, que eles saem de 2 a 2, realizando milagres e pregando o evangelho em Israel, e aí o capítulo 6 vai terminar, né? Vai relatar aí o episódio da morte de João Batista, por que ele foi morto, e depois disso a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, aquela de 5 pães e 2 peixinhos. Interessante dizer que Jesus, cansado, enlutado, ele compadece da multidão, né? Ele teria, em vez de perder a paciência, né? Jesus ele compadece daquelas pessoas. E depois depois de ter multiplicado os pães, Jesus sobe ao monte para orar e vê os discípulos ali no mar com grande dificuldade, e ele vai ao encontro deles por cima das águas, e os discípulos ficam maravilhados, né, aterrados, e chegam à cidade de Genezaré. E aí Jesus realiza ali muitas curas e milagres, né? Interessante esses capítulos de Mateus. Qualquer dúvida da leitura do texto, vocês podem chamar tanto na caixinha do Instagram quanto no WhatsApp. Que Deus abençoe. Boa leitura.